os gols e tal, os lances, discutimos o pênalti do Zé Ivaldo, a expulsão lá do Garcia. Exatamente. Vamos falar do chororô aí do técnico do Palmeiras também na sequência. A CBF já se manifestou, né? E o Palmeiras também. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente falar do Atlético nesse bloco. Vamos começar pela entrevista coletiva do Wesley Carvalho. Teve uma pergunta bem bacana ontem na coletiva sobre essa questão. A torcida do Atlético ficou mal acostumada, entre aspas, nessa última semana, porque o time do Paulo Turra era um time que se preocupava mais em defender e às vezes sair no contra-ataque, nesses jogos grandes. E o time do Wesley Carvalho tem sido um time que propõe mais o jogo, que tenta abafar o adversário lá em cima, marcação, pressão e tudo mais. Mesmo assim, ontem teve uma questão do Wesley não montar um time para marcar o Palmeiras lá em cima. O Atlético marcou para trás do meio campo durante grande parte do jogo. Aliás, essa foi a proposta do Palmeiras, né? Exatamente. É assim, o Wesley falou sobre isso na coletiva. Ele disse que não vai ser todo jogo que o Atlético vai jogar para cima e tudo mais, e que nem sempre o Furacão vai conseguir ganhar suas partidas. Isso faz parte do futebol. Vamos ouvir primeiro o Wesley Carvalho e depois a gente debate um pouquinho sobre isso. Eu foco muito nas coisas positivas que a minha equipe fez. Mas assim, se você falar assim, mas você vai comemorar? Tá perdendo de 2-0 e tem empatado? Não vou comemorar. Mas também não tenho o que lamentar da minha equipe. Eles foram resilientes, eles foram corajosos, eles jogaram, eles não se omitiram, eles buscaram. E nem sempre nós vamos jogar bem. Vai ter dia que nós vamos jogar mal e vamos ganhar. E vai ter dia que nós vamos jogar muito bem e vamos perder. Faz parte do futebol. O que eu tenho que observar é qual o comportamento da minha equipe mediante o que eles têm para o jogo, todas as variáveis. Wesley Carvalho também falou sobre os fatores, né, que trouxeram aí a derrota primeiro por 2-0 contra o Palmeiras até o começo do segundo tempo, e aí depois a busca pelo empate. E aí eu perguntei pra ele sobre a questão de marcar em cima, por que o Atlético não teve essa marcação em cima. Ele disse que tem a questão do cansaço também, né, que ele conversou com os jogadores e em uma decisão em conjunto eles decidiram marcar o Palmeiras um pouco mais atrás e tentar buscar o contra-ataque mesmo jogando em casa na arena. Vamos ouvir o Wesley. 2 fatores. Um adversário. E o segundo nós estamos vindo de vários jogos. Não tem como nós sustentarmos isso magnificamente, como foi o Corinthians, como foi o São Paulo, como foi o Alianza Lima. Então, eu tenho que entender os jogadores. No momento que, Wesley, agora não dá, nós estamos cansados, vamos ter que segurar. Esse controle não é meu. Esse controle são dos meus atletas. Nós temos essa forma de fazer marcação alta. Nós temos a marcação média e a marcação baixa. Só que quem está jogando são eles. É o momento que eles falam assim, agora não dá, vamos segurar porque estamos cansados. Tá toda hora estourando a nossa primeira pressão e a bola está estourando na nossa última linha. E aí a gente não está conseguindo recuperar a bola, então temos que fazer 50, 60, 70 metros correndo para trás. Isso gera um desgaste. Então, inteligentemente, eles têm essa liberdade para tomar essa decisão. Meus treinadores no campo ali, o Thiago, o Fernandinho, o Pedro, tá? Não sei se vocês percebem, constantemente a gente está ali trocando figurinhas, pô, assim dá, mas assim dá, pô, assim não dá, então segura aqui. Porque, afinal de contas, quem resolve são eles. Então, e aí? Foi um erro, então, de avaliação do Wesley, porque o Atlético jogou com os titulares, cansou bastante o elenco para quarta-feira, e não conseguiu marcar o Palmeiras, utilizar o estilo de jogo do Wesley que fez tanto sucesso nos 3 primeiros confrontos dele, contra o São Paulo, mesmo com a derrota no Morumbi, contra Corinthians e contra o Alianza Lima, porque o Atlético jogou diferente, o Atlético jogou pra trás, o Atlético jogou meio a lá Paulo Turra. Ou não? Tô exagerando. No segundo tempo, inclusive, né? Que daí no segundo tempo deu certo, né? Exatamente. Foi o time do Paulo Turra que entrou em campo. Ele colocou... Porque se você tem um cansaço, então não era melhor ter poupado nesse jogo? Como fez o Palmeiras, por exemplo? Poderia ter feito isso, né? O Palmeiras também tem porque São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras, pensando na Copa do Brasil, poupou muito mais do que a gente imaginava o time, né? E o Atlético realmente, eu acho que, claro, teve, acho que talvez esse erro na avaliação, né? E também a defesa estava diferente. Acho que já entrou cansada a defesa do Atlético, né? E eu não tô falando exclusivamente ali da falha do Zé Ivaldo, mas também do Pedro Henrique, do próprio Thiago Heleno, todos muito abaixo do que a gente acostumava ver. Então, muito lenta, muito pesada a zaga do Atlético, tanto é que os 2 gols que o Atlético tomou, o Palmeiras estava livre na área, né? Então, assim, foi um erro de estratégia, talvez, de deixar essa marcação
mais alta e aí facilitar muito também os contra-ataques do Palmeiras no primeiro tempo, que o time explorou muito, chegou com muito perigo. O Bruno Lopes ali do Palmeiras criou várias... O Breno Lopes. Eu escrevi Breno e li Bruno. Eu falei Bruno. Sabe por quê? É que tá escrito aqui, ó, escanteio Bueno. Daí eu fico lendo o Bu do Bueno e o Breno. Mas enfim, o Breno Lopes criou várias oportunidades, chegou com perigo várias vezes. O Endrick livre na área. Foi assim no gol, né? No primeiro gol, quando ele conseguiu se redimir lá e fazer o gol. E depois também o Endrick conseguiu mandar uma bola na trave aos 44 minutos do primeiro tempo. Então o Palmeiras, quando chegava com mais perigo do que o Atlético. O Atlético criou 4 oportunidades no primeiro tempo, mas sempre aquelas finalizações de longe, sempre tentando chegar na área do adversário, sendo barrado e aí um pouco atrapalhado na hora de finalizar, porque finalizava de qualquer jeito, que estava muito bem marcado, né? O Palmeiras fez uma linha defensiva ali, dificultando muito a vida do Atlético. Aí no segundo tempo, quando o Atlético entra com o Alex Santana, o Atlético muda, né? É um time muito mais criativo no meio-campo, conseguiu acelerar mais o jogo começou a passar mais pelo meio também, né? Ficou mais leve, né? Ficou mais leve. E eu vejo um problema assim, esse sistema aí com os 3 zagueiros e o Christian de ala esquerda. O Christian não tem a característica de ser um marcador ali naquele setor do campo. O Palmeiras jogou muito por aquele lado. E o Kelvin estava mal. E sobrecarregou o Zé Ivaldo. Né? Porque o Zé Ivaldo era o cara que tinha que abrir ali para cobrir o lateral. Né? Ele era o zagueiro pelo lado esquerdo. Sim. E eu acho que ali o Palmeiras explorou muito isso. Porque o Christian tá quebrando um galho ali na lateral nesse sistema de jogo. Mas ele não tem essa característica de ser um lateral marcador, de impedir o avanço do lateral adversário, das combinações de jogada pela ponta. E o Atlético teve muita dificuldade. E eu acho que isso fez a defesa cansar muito, porque o Palmeiras usou, desde o princípio do jogo, o bloco alto de marcação na saída de bola. Então o Atlético ficou meio sufocado ali para sair do campo de defesa e assim, não teve essa marcação forte pelo lado. O Luiz Guilherme jogou muito ali pela ponta direita, né? Um canhotinho que trabalha muito, ele com o Garcia fazendo as ultrapassagens. O Palmeiras acho que estudou muito esse posicionamento do Atlético e explorou muito aquele lado do campo ali. E mesmo o Christian e o Eric, que são jogadores que vêm fazendo bons jogos, também estavam um pouco abaixo, né? O Christian e o Eric perderam 2 boas oportunidades no primeiro tempo. O Christian ali numa jogada do Vitor Roque pro Eric, cruzou na medida, o Christian acabou botando força demais da bola, ela subiu demais, né? Acabou indo pra fora. E aos 46 minutos do primeiro tempo também o Eric conseguiu de cabeça num passe do Christian, né? O Eric mandou de cabeça pra fora. Então, assim, às vezes que o Atlético chegou com perigo foi naquela coisa de toque rápido, de tentar encontrar o espaço. O Vitor Roque voltava a buscar muitas vezes para tentar, né, no drible, para tentar nas características, nas qualidades individuais dele, e não foi feliz no primeiro tempo. E no segundo tempo o jogo fluiu muito mais, tanto é que o Atlético criou no segundo tempo, chegou ao gol do Palmeiras, né, finalizou 20 vezes. Foi um jogo completamente diferente, claro que muito por conta da expulsão ali. Então o Palmeiras teve que mudar a sua estratégia para poder não perder ali, né, a marcação na lateral também. Mas o Atlético teve muito mais chances, né? Teve muito mais espaços pelo jogo que propôs no segundo tempo. A gente faz muito essa comparação de Vitor Roque e Endrick, né? Que é uma comparação até injusta pela diferença de idade, né? Assim como comparar, por exemplo, Vitor Roque com Marcos Leonardo também é injusto, porque são 2 anos de diferença praticamente entre todos eles ali, né? 2 quase, 1 ano e meio do Vitor Roque pro Endrick, mas é natural que o processo de formação vai se tornando muito maior quando você vai evoluindo a sua idade também. E os dois têm uma característica muito parecida, que é de tirar a referência do zagueiro. Isso é incrível, o Vitor Roque faz muito isso. Ele fez isso no jogo contra o São Paulo, por exemplo, aquele gol que ele fez lá no Morumbi, na derrota pro São Paulo por 2-1, que ele vai pra frente, vai pra trás, o zagueiro perde total a referência. E o Endrick faz isso no primeiro gol. Parece que ele vai atacar o primeiro pau, o zagueiro vai fechar contra o Botafogo, ele fez um gol assim, né? E ele ataca o contra segundo, o Botafogo também, ele fez o gol que assim. ele dá um passo, o zagueiro vai pra lá trás. E ele dá um... É o famoso dá o gato, isso, né? Só que assim, eu acho que o Pedro Henrique ele não foi tão juvenil, acho que ele viu, ele sabia que o Endrick ia fazer isso. Só que daí o Pedro Henrique é totalmente juvenil, ataca a bola. Porque ele não dá o passo pra trás, ele dá o passo pra frente também. Ele tenta atacar a bola, e daí a bola já passou.
Porque o Endrick já tá na frente, né? Porque o cruzamento do Breno Lopes também é muito também bom. É muito bom, é verdade. Né? Porque ele cruza, né? Nas Fazendo a costas da curva zaga do nas costas Aliás, da zaga. muito parecidas, né, as jogadas. O Atlético fez um gol contra o Corinthians, esse gol do Vitor Roque, semelhante, né? Bola no... Só que lá foi o Kelvin, cruzamento pro Vitor Roque, que antecipou na primeira trave. Dessa vez foi a bola lá pro Madison, o Madison de cabeça meteu no segundo pau pro Vitor Roque fazer o gol. Deixa eu aproveitar, Linha, já que o Dalco falou dessa comparação, né, de Endrick e Vitor Roque, que muitos fazem, que tem a questão da idade. A gente tem uma imagem bem legal, imagem, claro, da TNT Sports, da transmissão da TNT Sports, de um abraço do Endrick e do Vitor Roque. Eles até conversam com a mão tapando o rosto, né? Eles falam as camisas. Então, assim, ó, a gente vai conquistar o Hexa. Ele Ou eles falaram assim, ó, nosso próximo jogo vai ser lá no Camp Nou. Isso aí, né? No Real Madrid, Barça no que vem, nós vamos fazer. Ou no Santiago Bernabéu, Isso. Né? O Endrick e o Vitor Roque trocaram camisas, então, né? Se abraçaram, né? Não sei se eles são amigos, mas... O Vitor falou que eles são bem amigos. Falou que eles são amigos. Falou que eles são bem amigos. Então, isso foi bem legal, assim. Foi uma imagem que chamou a atenção aí, uma imagem da transmissão da TNT. São caras que vão estar disputando Copa do Mundo no futuro aí com a camisa da seleção brasileira. Eles podem muito bem estar na próxima. Só em 2026, tem 3 anos aí. E aí eu e o Dalk vamos ficar quebrando o pau aqui no... 20, não dá? Eu e o Dalk aqui no estúdio, nós vamos estar discutindo assim, Endrick e Vitor Roque podem jogar juntos? Podem jogar juntos. E aí, o Dalk vai falar, não, pô, não gosto do Endrick na ponta, porque o 9 vai ser o Vitor Roque, né, por isso. É que assim, eu já falei sobre isso também, porque o Endrick, na minha opinião, ele precisa definir o que ele vai ser na vida dele. É verdade. Né? O Endrick, ele é centroavante, só que ele já foi utilizado em várias outras posições. Eu gosto mais dele de segundo atacante, ele atrás do centroavante. Ele já foi segundo atacante, ele já foi ponta. Já jogou assim na base, ele precisa definir o que ele vai ser. Porque hoje o Vitor Roque sabe muito bem que mataram o segundo atacante, né? Mataram. Poucos times jogam com o segundo atacante. Quem vai decidir isso aí pro Endrick vai ser o Ancelotti quando ele chegar lá no Real Madrid. Não, mas agora não tem mais o Benzema, vai ser ele mesmo. Quando o Endrick chegar no Real Madrid, o Ancelotti não vai mais estar lá. Você acha? Né? Claro. Vai estar na seleção. Eu acho que ele não vai. Isso vai ser uma barrigada enorme, não vai fechar, viu? Não, você tá maluco. Linha, tem outra polêmica gigante. Isso, que é a questão do técnico do Palmeiras. Ontem, o técnico do Palmeiras, o João Martins.